Duas situações em que não vale a pena o produtor rural ingressar com o pedido de recuperação inicial. Antes, eu sou Marcelo Andreatta, advogado, professor, criador do Fórum Permanente de Recuperação Inicial, do treinamento avançado de recuperação inicial e também, recentemente, do curso Recuperação Inicial do Produtor Rural. E estou aqui para compartilhar com você conteúdos importantes que envolvem o mercado de recuperação inicial. Então, assim, quer aprender mais sobre esse mercado? Se inscreve no canal, curta esse vídeo e vem conversar comigo, porque esse tema é verdadeiramente crucial para a decisão. Vale ou não vale a pena para o produtor rural ingressar com um pedido de recuperação inicial? E eu vou fazer aqui com você uma conversa com chimarrão, apresentando duas situações em que, de fato, recuperação judicial simplesmente não vai resolver o problema do seu cliente e potencialmente pode agravar, tá bem? Então, duas circunstâncias. Olha só, por que compreender esse contexto é relevante? Meu querido colega, você vai aprender muito sobre situações que exigem recuperação inicial. Talvez você não tenha parado ainda para pensar que existem circunstâncias que são impeditivas para o ingresso em recuperação inicial. E são essas as circunstâncias que eu vou explorar nesse vídeo aqui com você. Então, cara, pega uma água, um suco, um café e vem conversar comigo. A primeira circunstância é quando o produtor rural não tem débitos que se submetam ao pedido de recuperação inicial. Então, vê bem, a segunda circunstância talvez seja mais importante ainda, mas essa primeira é fundamental. Se o seu cliente está em um cenário de endividamento, mas todos os débitos, todas as dívidas se referem a dívidas extraconcursais, que não serão equacionadas dentro do plano de recuperação inicial, por evidente que a recuperação inicial não se apresenta como uma solução viável para o equacionamento desses compromissos. Então, imagine que o cliente se apresenta e ele tem apenas CPRs de liquidação física devidamente formalizados e créditos decorrentes de contrato de alienação fiduciária. Ora, estes dois créditos, a rigor, não se submetem aos efeitos da recuperação inicial. Até indiretamente se submetem, na medida em que um crédito com garantia de alienação fiduciária, sendo bem essencial, ele será protegido pela recuperação inicial. Mas, exceto nesse detalhe, estes créditos são extraconcursais. Nesse caso, a recuperação inicial pode postergar a perseguição desse crédito, mas ela não vai equacionar os compromissos dentro do plano de recuperação inicial. Então, essa é a primeira variável que você deve ter em conta. Diante de um produtor rural endividado, você precisa analisar se as dívidas que ele possui com o conjunto de credores são dívidas de natureza concursal. Marcelo, me descreve dívidas concursais. Eu vou dar alguns exemplos. Dívida trabalhista, contratos de confissão de dívida. No mais das vezes, as confissões de dívidas são dívidas concursais, quirografárias, sem garantias. Ora, o crédito rural convencional é uma dívida que, em regra, vai se submeter aos efeitos da recuperação judicial, as dívidas com penhor agrícola, as dívidas com hipoteca, as dívidas com fornecedores, por exemplo, aquele monte de nota fiscal emitida na compra de insumos que os produtores regularmente possuem. Então, a grande maioria das dívidas, ela vai estar no contexto de uma recuperação inicial. As dívidas que estão fora da recuperação inicial são as dívidas relativas à aquisição de áreas de terra nos últimos 3 anos. Então, se você está pedindo recuperação inicial em meados de 2025, a dívida é constituída em 2024, 2023, 2022, relativa à aquisição de terra, não vai se submeter aos efeitos da recuperação inicial. Tá bem? A dívida decorrente de contrato de alienação fiduciária também não vai se submeter. A CPR de liquidação física, em regra, também não se submete, mas a CPR de liquidação financeira, se submete. A dívida com garantia real se submete. A dívida trabalhista se submete. A dívida quirografária, que eu já comentei, vai se submeter. E a dívida titularizada com MEs e PPs também vai se submeter. Por quê? Porque a regra do artigo 49 da Lei 11.101 é pela submissão. O caput do artigo 49 da Lei 11.101 vai indicar todas as dívidas se submetem aos efeitos da recuperação inicial, exceto
Mais ou menos isso, o caput não é bem esse, mas você vai visitar e vai ver que eu tenho razão. Então, a primeira variável que vai autorizar ou não o pedido de recuperação judicial é a existência de créditos concursais. Eu recomendo que você anote este tópico. Qual é a segunda questão importante que você precisa ter em conta? Meu querido colega, a recuperação judicial é um remédio grave para um paciente que o demanda. Com isso eu quero lhe dizer que se a gente for fazer uma analogia com o cenário da saúde, com questões de saúde, recuperação judicial é a quimioterapia para o paciente que possui algum câncer. Se o paciente não desenvolveu um câncer, ele precisa da quimioterapia? Não precisa. Guardadas as devidas proporções e com todo cuidado a esse tema que é sensível a todos, a questão de doenças, enfim, recuperação judicial deve ser utilizada em momento oportuno. E o momento oportuno é o momento em que o agente econômico, nesse caso o produtor rural, não mais dispõe de portas negociais. Agora, se você recebeu um cliente que está refletindo sobre o ingresso em recuperação judicial, mas existe espaço de negociação, não tem nenhuma ação de execução, ou de busca e apreensão, ou de consolidação de propriedade ajuizada, não existe nenhuma iniciativa do credor do ponto de vista de processo judicial, nenhum problema em, ao invés de ingressar com um pedido de recuperação judicial, abrir uma mesa de negociações, por exemplo, no Sejusc Empresarial. Logo, eu quero lhe dizer que recuperação judicial deve ser acionada quando... Anote aí o que eu vou lhe dizer e mais, se você está gostando desse vídeo, já curta, se você ainda não curtiu, curta e coloque um comentário aqui abaixo, me conte qual assunto você quer que eu explore, que eu vou fazer isso com muito carinho. Então, voltando ao segundo tema, se o produtor rural ainda tem espaço de negociação, você pode acionar a mediação, por exemplo, no Sejusc Empresarial e abrir uma grande mesa de negociações ao lado dos credores para construir uma solução viável e evitar a recuperação judicial. Esse movimento deve ser feito por quê? Porque a recuperação judicial pretende proteger o agente econômico e criar essa mesa de negociação. Se você está percebendo que não é necessária a proteção judicial conferida pela RJ, opa, tanto mais fácil conduzir essa negociação em sede de mediação. Mediação aberta, negociação em andamento. O que você deve fazer? Você deve trabalhar na mediação no sentido de resolver o problema do seu cliente e não postergar uma recuperação judicial. Os mediadores são profissionais extremamente qualificados, eles percebem que o advogado, que a empresa está enrolando ou não. Abra uma mediação e apresente propostas, construa um caminho de alinhamento. Se for possível, evitou a recuperação judicial, você recebeu seus honorários, está tudo em casa. Se não for possível, você esgotou o que o direito está chamando de sistema de pré-insolvência, que está lá no artigo 20A, 20B, 20C da Lei 11.101 e pavimentou a recuperação judicial. Ou seja, você já conhece os termos que os credores possuem em situações como essa, você já abriu uma negociação e tem a boa-fé percebida pelo Poder Judiciário, e se alguém distribuir alguma execução contra o seu cliente, você vai obstar essa execução com uma ação cautelar antecedente. Tá bem? Então, as duas situações em que não vale a pena ingressar com o pedido de recuperação judicial. Primeiro, o produtor rural tem apenas créditos extraconcursais no seu quadro de credores. Cara, eu não tenho como equacionar crédito extraconcursal dentro do plano de recuperação judicial. Segunda situação, no caso de ainda existir a possibilidade de negociação fora da recuperação judicial, sendo desnecessária a recuperação judicial, por quê? Porque a recuperação judicial se trata, em última análise, de uma negociação protegida pelo Poder Judiciário e essa proteção ainda é desnecessária. Agora sim, se você gostou desse vídeo, curta. Se você quer conversar mais comigo, meu velho, o melhor caminho para conversar cotidianamente comigo é no Fórum Permanente de Recuperação Judicial, no qual semanalmente a gente discute questões práticas que envolvem o processo de recuperação. Agora, se você quer aprofundar o conhecimento sobre essa área extraordinária do direito, que é a recuperação do produtor rural, cuja demanda simplesmente explodiu em 2025, aí você precisa ingressar
no curso Recuperação Judicial do Produtor Rural, cujas inscrições estão abertas e provavelmente estão no link aqui abaixo. Grande abraço, vamos para cima, em frente.